Olá a todos, esse é o Grimper Talks do mês de dezembro, último Grimper Talks do ano. Gostaria de chamar o Silvio Castro para falar quais foram os destaques do mês e as perspectivas para os próximos meses. Obrigado. João, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão assistir esse Grimper Talks. Em primeiro lugar, queria agradecer por mais este ano junto de parceria, a oportunidade de gerir o patrimônio de vocês e dividir com vocês as nossas ideias de investimento. Vamos só passar alguns destaques com relação à performance do mês. Como destaque positivo, eu queria só ressaltar as nossas posições em juros locais. A gente montou uma posição tomada no começo desse mês, quando ficou claro que a gente teria um pouco mais de discussões na linha heterodoxa, especialmente na questão fiscal. Então, a gente achou que valia a pena aumentar essas proteções no portfólio. A gente também conseguiu gerar bastante valor na parte de estratégias de valor relativo, ou seja, estratégias long e short na renda variável. O nosso portfólio performou significativamente melhor do que o índice, e aí a gente via algumas travas que a gente colocou na carteira para proteger as posições em renda variável. A gente acabou conseguindo gerar bastante resultado interessante nas duas pontas. Por fim, a gente também teve ganhos bem interessantes numa mudança na nossa estratégia cambial. A gente ficou durante um bom tempo com posições compradas em dólar, vendidas em várias moedas de produtores de commodities e economias emergentes, e mais recentemente, quando começou a ficar claro que a gente vem se aproximando do fim do ciclo de alta de juros, a gente inverteu essas posições, elas acabaram gerando um resultado super interessante para a carteira. As estratégias que foram um pouco mais detratoras no mês, mas que não foram suficientes para atrapalhar a boa performance do mês de novembro, acabaram sendo as posições vendidas em bolsas internacionais. A gente acabou sendo bastante ágil em reduzir essas posições à medida que foram batendo nos níveis que foram trigando essas reduções para a gente. Também as posições tomadas em juros internacionais, à medida que os dados de atividade foram mostrando uma certa fraqueza, a gente foi diminuindo o tamanho dessas posições. Então, essa agilidade na redução dos riscos externos e a mudança na posição, tanto de juros local quanto nas posições de moedas, acabaram ajudando bastante a carteira do Blan nesse mês. Falando um pouquinho agora para o mês de dezembro. Pouca novidade nesse primeiro gráfico que a gente coloca do lado esquerdo. A gente continua vendo uma desaceleração nos dados de confiança do empresariado, as pesquisas dos gerentes de supply, mostrando que a gente caminha para um cenário de desaceleração tanto da atividade quanto dos números de inflação. Isso quer dizer que os números de inflação vão caminhar para aquele 2% que deixaria os bancos centrais numa situação super confortável? Não é a nossa visão, mas certamente a gente vai ver uma desaceleração nos dados de inflação, até pelo efeito base. Nesse contexto, a gente vai continuar seguindo cauteloso com estratégias de ações globais. A gente segue na ponta mais vendida, embora a gente, como eu comentei antes, reduziu essas posições. A gente vem reduzindo as posições tomadas em juros, a gente começa a ver pouco upside para essas posições, o Sharpe delas piorou muito, está com muita vol e pouca direção agora. E a gente continua com as posições compradas, então, em moedas globais, uma vez que a gente está vendo os Estados Unidos se aproximando mais do seu ciclo, né, do término do ciclo de juros. Bom, com relação à atividade, a gente continua bastante preocupado. A gente tem alguns indicadores que a gente considera super interessante para a parte de antever o que vai acontecer com o PIB nas principais economias globais, e o que a gente percebe é que a gente está muito longe ainda de um turning point para reacelerar a atividade global. Isso é um movimento absolutamente disseminado entre todas as economias emergentes, desenvolvidas que a gente acompanha. Então, é muito pouco provável a gente ver pelo lado da atividade um impulso para ativos de risco. Então, por isso também a gente continua mais cauteloso com as posições em renda variável. Bom, indo um pouco mais granular para o mercado americano, o que a gente percebe é que, tanto pela parte de mercado imobiliário, quanto pelos indicadores antecedentes de produção versus estoques, o que a gente percebe é que a gente vai continuar vendo uma desaceleração importante na demanda doméstica.
esse aperto de política monetária já começou a ter impacto, especialmente na parte de investimento do PIB. Então, tanto investimento residencial quanto investimento privado cobrou quase 2,5% do PIB americano nesse terceiro tri, e não fosse os quase 3% de alta das exportações, a gente teria visto um PIB de praticamente zero nesse terceiro tri nos Estados Unidos. Então, do lado de atividade, a gente não deveria ficar muito animado, a gente não deveria esperar uma aceleração para os lucros das empresas vindo daí. Bom, aquele nosso material de machine learning já tradicional, onde a gente tenta entender o que está acontecendo nessas pesquisas mais qualitativas entre os gerentes de compra, né? A gente continua vendo alguma discussão de cadeias de produção, mas comparado com o que a gente via no passado, muito pouco. Pressão inflacionária aparece, mas novamente, comparado com o passado, muito pouco, mesmo com o passado recente. Então, o que a gente percebe é aquele risco de cadeias de produção ainda totalmente desorganizadas no mundo, esse risco diminuiu bastante. Né? Até por isso que a gente começa a ficar um pouco menos pessimista com essas posições em taxa de juros. Bom, indo para a parte de inflação, uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente vai para essa discussão é que hoje a inflação ainda está mais ali para casa de 7%, 8%. Trazer para casa dos seus 5%, 4% é muito mais fácil do que trazer do 4% a 5% para o 2%. Essa é a parte dura e eu não sei se politicamente o Banco Central americano está disposto aos custos necessários para trazer para esse 2%. Então, a nossa própria projeção para o ano que vem é que vai trazer ali para casa dos 4%, 4,5%, e a ideia é que o Banco Central americano permaneça durante um tempo relativamente longo, com taxa de juros um pouco mais altas, sem poder dar grandes estímulos, de forma a gradualmente fazer essa convergência da inflação. Ou seja, para os ativos de risco, ficar contando o tempo todo com vou comprar nas quedas porque o Banco Central americano vai me ajudar, foi algo que funcionou incrivelmente bem por uma década. Continuo achando que não é o caminho para os próximos anos nos Estados Unidos. Bom, com relação à taxa terminal, o que a gente vê sim é o mercado precificando algo na casa dos seus 5%, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a depender dos depoimentos dos membros do Banco Central, mas parece razoável na nossa cabeça, que vai ficar por aí, o juro real veio de um número muito negativo para um número mais positivo. Agora, de novo, a gente não acha que é suficiente para trazer a inflação para 2%, e é isso que a gente vai acompanhar ao longo do primeiro semestre do ano que vem, que é quando você faz uma convergência da inflação e depois ela volta a embicar para cima novamente pelo efeito base. Bom, indo para a China, aqui muita coisa interessante aconteceu nesse mês de novembro. A gente, depois de todo o tempo que foi gasto com a discussão do Congresso do Partido Comunista, a gente volta para o dia a dia dos lockdowns e do aumento da contaminação do Covid em várias cidades diferentes. O que a gente percebe é que, diferente do passado recente, a quantidade de protestos foi imensa nas últimas semanas. Esses protestos, eles elevaram o tom até Beijing, o que normalmente a gente não vê nesses protestos. Protestos sempre muito centrados na gestão das cidades, e dessa vez existe um descontentamento grande com essa política do Covid-0. A grande surpresa é que o Partido Comunista reagiu muito rapidamente a esses protestos. Então, o que a gente percebe agora é uma mudança grande com relação aos lockdowns, um relaxamento grande na testagem. A gente percebe também uma mudança na retórica. Por exemplo, a vice-premier Sun Chulan reconheceu que a patogenicidade dessa cepa recente do vírus, ela é muito menor, o que significa que as pessoas estão ficando menos doentes e o risco à vida é muito menor. Com isso, a gente, depois de 3 anos de demanda reprimida, fortemente reprimida, especialmente na parte de mobilidade urbana e de viagens de avião, a gente deve ver uma reabertura, e isso
torna a gente bastante otimista com commodities, do ponto de vista de uso de orçamento de risco. Essas posições de commodities, elas são relevantes hoje para o Blanc. Bom, indo para a parte de aperto de política monetária, então a gente comentou de Estados Unidos, mas parece algo um pouco mais abrangente, que a gente está chegando perto desse fim de ciclo de aperto de política monetária. Várias economias emergentes já sinalizaram que chegaram no fim e que vão permanecer com taxas elevadas por um tempo prolongado. É interessante começar pela discussão dos emergentes, porque, na nossa opinião, eles são o balão de ensaio, mostrando para que lado que está indo também as decisões dos desenvolvidos. Do mesmo jeito que os desenvolvidos custaram a fazer o seu aperto de política monetária, agora eles também estão terminando depois e muito provavelmente, assim como os emergentes já estão sinalizando, os desenvolvidos também vão ter que esperar um certo tempo com essa taxa de juros mais alta. Bom, finalizando a parte então de commodities, a gente continua ao sabor das notícias. De um lado, você tem claramente o governo Biden forçando de qualquer jeito o preço do petróleo para baixo, mesmo que à custa de você manter um estoque de segurança nacional energética um pouco maior. Nós não concordamos com essa decisão, a gente não acha que é uma decisão inteligente no médio prazo, embora esteja funcionando, segurando o preço da commodity agora no curto prazo. O problema é que, à medida que a China vai caminhando para sua reabertura e colocando alguma coisa como 1,5 milhão, eventualmente até 2 milhões de barris a mais de demanda, a gente vai testar se essa redução de estoques nos Estados Unidos foi de fato uma medida inteligente ou não. Dado que a OPEP não aceita mais os Estados Unidos definindo o nível de preço da commodity, a gente acha que o patamar que a gente está vendo hoje na casa de $80 do WTI é muito mais o piso para os próximos trimestres do que um cap. A gente realmente trabalha com uma reaceleração importante do preço aí ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Bom, a gente teve também a temporada de balanços nos Estados Unidos. Na nossa opinião, foi uma temporada de balanços fraca. Aí vocês olham e falam, poxa, mas pela própria tabela que você está mostrando, a gente vê um crescimento de vendas da casa de 11% e a gente vê um crescimento de lucro de 3,5%. Sim, mas a gente tem que lembrar que a inflação no período foi 8%. Então, quando você tem uns earnings crescendo 3,5%, na verdade, em termos reais, você teve uma queda de quase 5%. E a gente tem que lembrar também que só o setor de energia contribuiu, crescendo 150% lucro ano sobre ano, dado que esse setor representa aí 4%, 5% do S&P, só esse setor contribui com 7,5%. Então, quando você exclui energia, você está falando que, em termos nominais, caiu 4%. Quando você coloca o impacto da inflação, caiu 10%, 12%. Então, esse rally que a gente está vendo agora, aí da casa de 10%, 11% de alta na Bolsa Americana, é o terceiro rally de 2 dígitos só nesse ano, com a Bolsa caindo 14%, 15% ainda no ano, na nossa opinião, parece muito mais algo de curto prazo, como uma resposta a um sentimento muito deprimido, do que propriamente uma mudança de ventos. Então, na nossa opinião, a gente deve ver novamente queda no preço das ações, e é uma questão agora de timing, algo mais tático, a gente definir a volta, um aumento dessas posições vendidas. Hoje a gente está muito mais leve do que a gente já teve no passado. Bom, com relação a fluxo, o fluxo segue positivo para a Bolsa, o que é de fato algo muito surpreendente. A gente tem que lembrar hoje que os títulos de renda fixa nos Estados Unidos, por uma janela aí de 7 anos, de empresas que são grau de investimento, está pagando mais de 6%. Quando a gente vai para o mundo de high yield, que são aquelas empresas que têm um grau de investimento que não tem grau de investimento, tem um rating de crédito mais baixo, está pagando praticamente 10%. É muito difícil imaginar uma carteira de ações numa janela de 3, 4 anos performando melhor do que esses portfólios de renda fixa. Então, na nossa opinião, parece um excesso de otimismo, de certa forma corroborado pelo passado recente, esses últimos 10 anos, você não viu queda no preço das ações. Então, para muitos desses investidores de varejo,
ação é um negócio que sempre vai subir. E isso não é necessariamente verdade, a gente já viu década de preço de ação de lado para baixo. Quando a gente olha o mundo dos institucionais, isso já não é tão verdade. As pessoas já estão, os profissionais, gestores de recursos lá fora, já estão com posições bem mais conservadoras, né? Bom, caminhando então para o Brasil, a gente vinha com uma carteira um pouco mais otimista, comprado em Bolsa Brasil. Quando a gente chega e com posições vendidas em euro contra real, quando a gente chega nessa caminhada do segundo turno, a gente foi reduzindo essas posições otimistas em Brasil e a gente, após as primeiras indicações que a gente teria uma discussão fiscal um pouco mais heterodoxa e que, na minha opinião, fugindo a qualquer racionalidade no curto prazo, o governo recém-eleito está optando por escolher um ministro da Fazenda que, na nossa opinião, só vai tornar a vida do governo um pouco mais complicada, dada a exigência de um prêmio de risco maior. E quando a gente olha o nível de preço que a curva de juros está negociando, o mercado de câmbio está negociando com 5,25 agora, a gente está falando de bolsa a 113 mil pontos, mais ou menos, parece que tem pouco prêmio, dado os riscos que a gente está vendo de um fiscal um pouco mais solto, de uma dificuldade de se desenhar um novo arcabouço de política fiscal para o Brasil, os desafios para o Banco Central conseguir trazer a inflação para o centro da meta ali ao longo do segundo semestre do ano que vem, a gente acha praticamente impossível, e aí a gente está falando de 2024, que também não está claro que vai ter que vir. Então, assim, na nossa opinião, tem pouco prêmio, né? Por isso que a gente prefere estar um pouco mais conservador com o Brasil. Bom, quando a gente olha para a política monetária, teria espaço para a gente iniciar esse ciclo de cortes em breve, já provavelmente no comecinho do terceiro tri do ano que vem. Só tem um problema: dada a insegurança do lado fiscal e a falta de clareza de qual caminho que a gente vai seguir nos próximos anos, eu acho que essa é uma decisão que ficou muito menos clara na cabeça do Banco Central no Brasil e dos próprios agentes do mercado. A curva veio de claramente desinclinada, né, no curto prazo, ali na parte do 1 ano, para uma curva que já está prevendo até eventualmente aumentos na taxa de juro curto. Então, na nossa opinião, de novo, é hora de ter um pouquinho de paciência com esse trade de juros. A gente tem posições pequenas na ponta tomada ainda. A gente ganhou um bom dinheiro no mês passado com essas posições tomadas, a gente reduziu praticamente 2/3 dela e estamos aguardando agora. Bom, com relação ao câmbio, o real tinha tudo para se fortalecer significativamente no mês passado. A gente vê praticamente todas as moedas passando por um processo de fortalecimento contra o dólar. Essa perspectiva de reabertura na China deveria bater na veia no real, para o real ficar forte. Pelos nossos modelos estatísticos, o real poderia estar negociando já abaixo do 5, só que hoje a gente não consegue ter essas posições compradas no real e vendidas em dólar, porque na nossa cabeça isso é uma função ainda de quais são os próximos passos desse governo recém-impossado, né? Bom, com relação aos desafios fiscais, aqui praticamente nada mudou. O que a gente tem o governo novo pedindo algo como 200 bi por uma janela de 4 anos. Você tem uma segunda PEC sendo discutida em 80 bi por uma janela de 1 ano. Na nossa cabeça vai ficar no meio do caminho as duas coisas, tá? Vai ser alguma coisa na casa de uns 130, 150 bi, e ao invés de 4 anos ou 1 ano, vai ser alguma coisa na casa de 2 anos. Só que uma coisa que a gente tem que parar para refletir é o seguinte: qual é a chance da gente gastar esses 150 bi em 2023 e 2024 e a gente cortar 150 bi em 2025 e 2026? Sinceramente, eu acho baixíssimo. Então, eu acho que mais relevante do qual que é o número, e vai ser só 2 anos ou não, é que esse sinal que está sendo dado é que, de fato, a gente mais uma vez está fugindo da discussão de como tornar o Estado mais eficiente
dado que a gente já tem uma arrecadação enorme e a gente está indo para busca de subterfúgios, né? Bom, por fim, a gente ainda não tem muito claro qual vai ser a nova âncora que a gente vai ter. A gente já tentou muita coisa, né? A gente já tentou a lei da responsabilidade fiscal, a gente teve a regra de ouro, tem ainda, né? A gente vai empilhando, né? A gente tem a regra de ouro na Constituição, a gente depois veio com o teto dos gastos, agora a gente vai procurar uma nova âncora possível, mas o fato é, como a nossa economista colocou muito bem, dado o nosso desequilíbrio fiscal, que é crônico há décadas, qualquer nova âncora que a gente colocar, ela vai ter que trazer alguma restrição ao crescimento das despesas. Ou seja, restrição ao crescimento das despesas é um jeito bonito de chamar um outro tipo de teto fiscal, ou uma lei de responsabilidade fiscal. O nosso problema no Brasil nunca é a falta de regulamentação, né? O nosso problema é a dificuldade de tomar as decisões difíceis, né, que essas regulamentações exigem. Então, de novo, até que isso fique um pouco mais claro, dado que o mercado está cobrando muito pouco prêmio de risco, para já apostar na frente que vai dar tudo certo, a gente prefere ter uma postura um pouco mais conservadora e manter a maior parte do nosso portfólio alocado em oportunidades globais, que, na nossa opinião, parecem mais interessantes neste momento. Bom, só para a gente terminar, quando a gente olha a Bolsa Brasil, ela parece uma bolsa muito barata, diferente da bolsa americana, que, na nossa opinião, é muito cara. A gente tem que lembrar que, se de fato a gente conseguisse implementar um ciclo de cortes de juros como resultado de uma política fiscal conservadora, a gente deveria esperar uma auto-performance muito grande da bolsa em relação à renda fixa, e isso fez com que a gente, ao longo do mês aí de setembro e o mês de outubro, a gente trabalhasse com posições compradas em Bolsa Brasil, que ajudou bastante o nosso portfólio. Agora, a gente praticamente zerou a exposição líquida em Bolsa Brasil, a gente vem operando posições long and short. Agora, a gente também não consegue ficar muito pessimista, porque quando você tem esse nível de preço, com uma reabertura da China vindo, especialmente o complexo de empresas que são cíclicas globais, deveria performar relativamente bem. O que preocupa a gente um pouquinho mais é a parte de cíclicas domésticas. Isso sim, porque a gente está esperando uma desaceleração importante da atividade. Bom, com isso a gente encerra mais um Grimper Talks. Agradecemos a todos pelo tempo, pela oportunidade e até o ano que vem. Grande abraço a todos. Obrigado a todos e até o ano que vem. Tchau, tchau.